Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Quem Pensa Enriquece. O curso definitivo, completão. Capítulo sobre fé, capítulo difícil, por quê? Porque o tema é difícil. Infelizmente, as coisas são assim. O que é difícil, você tem que lidar de maneira profunda mesmo, tá? Mas vamos lá. Se você está aqui, é porque você tem coragem, você tem garra, você tem disposição, e agora você vai ter fé também, que você vai conseguir. E pensando nisso, eu preparei um esqueminha simplinho para você sacar como é que funciona essa parada de fé na prática. Vamos lá. Compartilhando a tela para você ver. Então, aqui é justamente a parte do Logos, tá? Que vimos lá atrás sobre o que é Logos e tudo mais. Então, tem aqui você numa ponta e na outra ponta tem o seu desejo. Para mais detalhes, veja o primeiro capítulo, o primeiro módulo. E o desejo começa com o pensamento. Quero ter R$ 1 milhão, por exemplo, tá? E aí a fé é um estado de espírito mediador. Agora acho que está fazendo mais sentido para você quando eu falo que é um estado de espírito mediador. E é quando você sabe que o milhão já é seu independentemente do como. É quando você sabe que você entende o que você sabe, entende que você não sabe como, mas não interessa que você não sabe como. Você joga para o universo. Você dá uma instrução para sua mente subconsciente. Eu quero esse milhão, pronto e acabou. O como a gente vai ver no decorrer das coisas. Mas é aquela crença de já é meu, já tem data marcada para chegar na minha conta, entende? E aí o como, conhecimento especializado, capítulo 4 e planejamento organizado, capítulo 6, você vai entender como traçar de fato um plano para você conseguir o seu primeiro milhão, tá? Beleza. Então, aí, quando você baseia a sua fé, tá? Tá aqui você. Na playlist mental positiva, legal. Aí você consegue desenvolver essa fé. Se não, fica zoado, fica raciocínio fantasioso, fica aquela coisa de Alice no País das Maravilhas e fica tosco e aí não tem tanta potência quanto a fé. Para as emoções positivas, ver mais detalhes nos capítulos 1, 10 e 11. E para as emoções negativas, ver mais detalhes nos capítulos 10, 11 e 14, tá? Aí você vai entender melhor como é que funciona cada uma dessas emoções. Eu dei uma palhinha aí no vídeo anterior, tá? Bom, as emoções positivas, elas favorecem a fé. E outra maneira de você falar que você tem fé é você dizer que a sua habilidade de criar é mais forte que as distrações ao seu redor. Vou dizer de novo. Uma outra maneira de você explicar a fé é você dizer que a sua habilidade de criar é mais forte que as distrações ao seu redor. Quando a sua habilidade de criar, pô, Carbono, tem que ser criar, é criar. Ah, por que criar? Porque isso é logos, a natureza cria e você faz parte da natureza. O seu corpo é um corpo orgânico e você cria pensamentos e você transforma esses pensamentos em realidade. Essa é a premissa do livro. Você vai criar a sua vida, começando criando um pensamento, a semente, depois com fé, e aí você se dispor a fazer realizar o seu pensamento, a sua ideia, mesmo com todas as distrações ao seu redor. A fé é uma lembrança que a sua capacidade criadora é infinita de fato. Se você ouviu essa frase e não se espantou, tem que se espantar um pouco, tá? A sua capacidade criadora é infinita, cara. Portanto, não ter fé na sua capacidade criadora é um absurdo. Você tem que ter fé. Por quê? Porque você tem capacidade criadora infinita. A inteligência infinita está ao seu dispor. Você entende? Quando você escolhe a pobreza, porque a pobreza é uma escolha, seja uma escolha que você escolheu voluntariamente ou você terceirizou essa escolha, mas é uma escolha mesmo assim. Então, não terceirize a escolha e, de preferência, escolha a riqueza para você, tá? A fé é lembrança que a sua capacidade criadora é infinita. Emoções. Fé, quando a sua criação é maior que as distrações ao seu redor. Amor, uma celebração da vida. Tá? É uma definição de amor.
Tem várias outras definições, essa é uma delas, tá? É você estar num estado de espírito que você celebra a vida, a existência da vida, a vida como ela é, a vida no seu desabrochar, a vida no pôr do sol, no céu que vai escurecendo, no céu em tons alaranjados e depois em tons mais azuis, a vida no amanhecer, a vida nas estrelas, a vida na folha da árvore que cai, a vida nos insetos que sobem o casco da árvore, a vida no pássaro que canta, a vida no vento que passa por entre as folhas, a vida no calor mínimo de cada inseto que sobe pelo tronco da árvore, a vida na água que nutre cada ser vivo, a vida em sua máxima e plena expressão. Esse estado de celebração de vida. Opa! Bugou, flicou, mas voltou. Então, voltando ao raciocínio, a vida na sua plena expressão máxima é a celebração da vida, é uma definição de amor, tá? Tem várias outras definições possíveis para o termo amor, mas pensa nisso, visualiza isso que eu falei para você, tá? Então pensa só, quando você tem a celebração da vida, o estado de espírito em celebrar a vida, cara, isso é amor. Tanto é que você cria uma vida quando você celebra a vida no conceito mais visceralmente carnal possível no sexo. O ápice, sabe, o jorrar máximo da celebração da vida é o quê? É a procriação. É você construir outra vida onde só tinha duas antes. Percebe? E essa celebração da vida, ela não precisa ser só no sexo. Ela pode ser também em você disseminando uma ideia boa, uma ideia que se multiplique, uma ideia que seja alinhada com essa celebração da vida, tá? Então, voltando aqui, ó, amor, celebração da vida, tá? Eu ainda não vi como é que ficou o vídeo depois da flicada. Espero que não tenha perdido muito conteúdo, tá? Mas vamos lá. Então, fazendo um recap aqui, ó, playlist mental. Você pode ter emoções positivas e negativas. Para mais detalhes, ver esses capítulos aqui. 1, 10 e 11 para as positivas, 1 e 10, 11 e 14 para as negativas. A fé é lembrança que a sua capacidade criadora é infinita, tá? A fé, como estado de espírito, é tal qual a sua criação é maior do que as distrações ao seu redor. E o amor é a celebração da vida em sua máxima plenitude. E aí, quando você está nessa onda de celebrar a vida, cara, você entra numa perspectiva diferente, você enxerga as coisas de maneira diferente. Se você convive com uma pessoa querida a você, você se apraz, você se contenta só por ver a pessoa existir. Você percebe, você contempla o quão legal é, o quão magnífico é, o quanta inteligência tem só no corpo humano existindo de maneira normal, respirando, a complexidade da engenhosidade do corpo humano e a complexidade da maneira com a qual esse corpo se dispõe de várias formas, o corpo humano se movimentando de tal ou qual maneira, a forma com a qual a bondade pode ser expressa através de um corpo humano. Esse estado de celebração da vida é um estado de espírito e aqui no contexto deste curso pode também ser chamado de amor, tá? E esse amor, quando você percebe que, cara, você tem os elementos, você tem a árvore, você tem os céus, você tem as estrelas, você tem a água e tudo isso existindo agora, no momento presente, é um estado de espírito positivo, de amor. E aí você tem o sexo também, que é uma dança. E aí você percebe, você está celebrando a vida. Cara, você já dançou na vida? Você já dançou com ninguém olhando, sem câmera, sem nada? Você já dançou? Mexe o seu corpo, dança. Você vai entender, isso vai melhorar o seu sexo também, tá? Você vai fazer sexos melhores se você dançar melhor. Agora, não precisa dançar só dancinha de casal. Dança sozinho, dança com a vida, se alinha na melodia e no ritmo da vida e dança com a vida. Dança com o universo. Isso vai empoderar você, isso é uma emoção positiva. Quando você aprende essa ideia associada ao dançar, a dançar no ritmo da música, você, meu,
você explode no maior bom sentido que tem em emoções positivas. Essas emoções são as emoções supremas. A fé, o amor e o sexo. Nesta conotação que está aqui, tá? Ou seja, quando o exercício da criação, tá? Sendo maior que quaisquer distrações, a celebração da vida em sua plenitude máxima e a dança, glorificando a celebração da vida, a dança em você usufruindo e agindo de tal maneira que você faz parte da celebração da vida e você é como uma exclamação num texto. É como você pegar e falar assim, glória, ponto. Isso é uma coisa, glória. Outra coisa é você falar glória, entende? Essa exclamação. A dança é uma exclamação à própria vida. Eu te convido a entrar nessa vibe de pensamento e dançar. Vai com ninguém olhando, vai sem câmera e tudo mais e dança, tá? Tem gente que ganha milhões aí fazendo isso no TikTok. Quem sabe seja aí um caminho da riqueza para você, tá? Então, dança. Falando sério agora, dança, tá? No ritmo da vida. E você vai entender, além de você ficar mais feliz, você vai entender como você entra na vibe da fé e das emoções positivas, tá? Todas essas emoções, elas compõem o quê? A sua playlist mental. E a sua playlist mental são pensamentos que você escolhe nutrir ou não, que você escolhe semear ou não. São as sementes. E aí você tem o seu subconsciente, que é a terra. Se as sementes são os seus pensamentos, o seu subconsciente é a terra onde você planta esses pensamentos, essas sementes. Através do quê? Da repetição, do hábito, da constância, da disciplina, da persistência, como veremos aqui no capítulo 8, tá? E aí você tem os seus resultados, que são os fatos, beleza? E aí, como assim os fatos? Você tem os pensamentos, você repete várias vezes para o seu subconsciente, e isso cria frutos, são pensamentos fecundos, são pensamentos férteis, e aí você tem os resultados nos fatos. Esses pensamentos se transformam em ações, que se transformam nos resultados. Beleza? Então, olha só. Vamos voltar aqui, tá? Ufa, né? Para variar, me exaltei um pouquinho, tá bom? Falando aí sobre fé. E vamos fazer alguns pontos a fixar aqui, tá? Vamos falar algumas coisas rápidas aqui. A fé ela é indispensável para o sucesso. Antes da gente voltar lá para a tela, você ainda está comigo? Está gostando do curso? Está achando o curso muito complexo, essa parte completa? Essa parte, a versão mais profunda do curso? Está achando muito difícil? Tá? Se você estiver achando muito difícil, ouve de novo, vê com calma, você pode ver numa velocidade menor, pode ver várias vezes o mesmo vídeo e lembra, tenta entender o que eu estou querendo dizer além do que eu já disse, além do conteúdo dos slides, além das minhas palavras. Tenta entender de qual fonte eu estou bebendo para você beber da fonte também, entende? Para você acessar a inteligência infinita também, porque ela é acessível a todo mundo, cara. O sol brilha para todo mundo, mas nem todo mundo está virado de frente para o sol com óculos escuros, obviamente, para você não queimar a sua retina, tá? Então, tem gente que fica de costas para o sol, tem gente que fica na caverna, o sol está brilhando do mesmo jeito. Então, beba da mesma fonte. E o sol pode ter certeza que você acessa essa fonte infinita com fé. Quando você tem fé, você acessa a inteligência infinita. Cara, se você não bota fé com o trocadilho, né, nas minhas palavras, faça o teste. Só faz o teste. Faz o teste e vê por você mesmo. Faz o teste e vê, tá? Se conecta com a inteligência infinita, experiencie essa vibe da fé e você vai ver a diferença para as emoções negativas. Então, tem os 5 passos para autoconfiança. Todos eles, os 5 passos estão lá no livro, tá? Para você que não tem o seu livro Quem Pensa Enriquece,
tá aí disponível na Amazon e outros sites aí, tá? Tem aí, né? Você entende o que eu quero dizer. Você pode fazer a aquisição do seu livro e acompanhar. No livro tem 5 passos para você ter autoconfiança, tá? Como é que você tem autoconfiança? Primeiro, tenha um desejo forte. Depois, tenha motivos que tornem esse desejo perene, sabe? Utilidade, veracidade, verdade. Tenha tesão em viver com as emoções positivas, sabe? Construa algo de bom para outras pessoas, tá? Então, exemplos de pessoas, tem o Mahatma Gandhi, que eu mostrei, tem o Abraham Lincoln também, que, sabe, meio que é um exemplo também da fé no contexto mais bélico, mais militar, e da luta lá da Guerra Civil dos Estados Unidos contra a escravidão, tá? Então, é um magnetismo que você atrai pensamentos correlatos e podem fazer com que milhares de mentes pensem como uma só, ok? É essencial dar antes de ganhar, tá? Então, primeiro você semeia para depois você colher os frutos, tá? E tanto a pobreza como a riqueza são produtos da fé. E é aqui que é complicadinho, sabe? É meio embaçado entender que se você é rico ou pobre é pela sua escolha, tá? É pela sua escolha. Então, não terceirize a sua escolha. Tá? Guarda isso no seu coração. Não terceirize a sua escolha. Não existem limites para a mente, exceto os limites que você crê. Tanto a pobreza quanto a riqueza são frutos do pensamento. Beleza? Voltando aqui, terminamos o capítulo da fé, terminamos, tá? No livro tem uma parte um pouco mais tranquilinha, tá? Um passo a passo e tudo mais. Aqui vimos algo mais completo, mais denso, mais perene. Fomos até a Grécia, vimos lá, pô, bagulho em grego mesmo, logos e tudo mais. Vimos também o que é a fé, entendimento, ciência, entendimento do que sabe, entendimento que não sabe. Isso te dá empatia, isso também faz com que você confie, que você tenha o confiar, e aí você gera os resultados para você. E aí você também tem a ciência que vem da observação, que consolida o aprendizado, e isso culmina em crenças consolidadas, certo? E essas crenças consolidadas, elas podem ser verdadeiras, podem ser úteis e podem ser também verazes, ou seja, que não tem nada oculto, crenças honestas, tá? Isso constitui esses ingredientes da fé. Vimos também o que é quase fé, sabe? O tabajara da fé, ou a imitação fajuta e enfadonha da fé, que é o raciocínio fantasioso, aquele modo Alice no País das Maravilhas, o balão que sobe e não volta mais, a onda da maconha que entrou demais na mente e não saiu nunca mais, e a pessoa ficou biruta de vez, entende? Esse é o raciocínio fantasioso, deixa para lá. Foca na fé, que é o que realmente importa, que é o mundo real, concreto, tá? E com utilidade para o próximo. Esse é o principal componente da fé. E junta emoção aos seus pensamentos, torne essas emoções positivas, tá? Você pode começar com emoções mais negativas, uma raiva e tudo mais, e aí você vai fomentando as emoções positivas e finalmente você fica favorável a ter fé. Esse capítulo, esse módulo, principalmente a versão completa, é para você assistir várias vezes, porque é fundamental você reforçar periodicamente a sua fé, tá? Então, por enquanto é só. Assista várias vezes o módulo, veja a versão mais light também, a versão resumidona, e fico com você no terceiro módulo, no terceiro capítulo sobre autossugestão, como você começa a tomar posse das suas terras herdadas que você nem sabia que tinha. Você vai saber como. Você tem herança para receber, você vai entender como. Que herança é essa? Lá no terceiro capítulo de autossugestão. Te vejo lá e até o próximo vídeo!